Estamos de volta a mais um episódio do podcast de Gênesis Apocalipse nos Negócios. Empreendedorismo de A a Z. Lembrando que o nosso podcast é um oferecimento da Mega Luz Negócios, empresa de RH estratégico que te ajuda a colocar a pessoa certa no lugar certo, a ter um time de alta performance, treinar a tua liderança para que você, empreendedor, tenha mais lucro e liberdade. E hoje o nosso bate-papo, para mim, é muito especial, porque eu tô com uma pessoa que eu admiro muito. Ele é fundador e CEO da Insert Corretora de Seguros, que é uma corretora de seguros especialista em transportes de carga. Ele tem muitas parcerias internacionais, vive viajando o mundo inteiro para trazer novidades para os seus clientes, tem muitas parcerias fora do país e entrega produtos que nenhuma outra corretora de seguros de transporte de carga tem, pelo menos até agora. Ele está à frente de muitos. E ele vai dividir com a gente toda essa expertise, toda essa ousadia e tudo que ele fez para ser uma corretora hoje muito bem posicionada no mercado. Roberto Schmidt, seja muito bem-vindo. Obrigado você pelo convite, vai ser um prazer dividir aqui minha experiência com vocês. Roberto, ele é um querido. Roberto, você não sabe, mas assim, eu tenho muitas indicações de clientes. Você sabe por que você indica, mas a gente acaba fechando. Mas essas indicações, as conexões que a gente fez através de você são muito importantes pra gente. Teve momentos que nos ajudou muito, então fica aqui a minha gratidão por legal. você. E assim, o que é mais legal, que é uma das coisas que eu mais admiro, é que você é um homem sincero, transparente, que às vezes não tem no mercado, e quando faz sem querer nada em troca. Sim. Faz de coração, faz de verdade. Eu acho isso muito legal. Eu tento ser assim também. Me esforço para ser uma pessoa boa e você é um homem bom. Obrigado. E Gênesis, a gente começa de Gênesis Apocalipse com Gênesis. Gênesis, ele remete ao início. Gênesis é o começo de tudo. Eu queria que você contasse pra gente lá atrás, quando a Insert ainda não existia, da onde que veio essa vontade de empreender e como foi o teu começo? Legal. Gente, faz tanto tempo que eu tinha cabelo, então vocês imaginam quanto tempo faz, né? Eu comecei trabalhando numa corretora dentro do banco, de um banco de varejo, fui me especializando no varejo, gostava daquilo, mas achava que tinha que alçar outros ares, né? E aí fui trabalhar numa corretora como autônomo, vendendo seguro de transporte, né? E aí eu percebi uma carência muito grande do segmento em pequenos transportadores que não eram bem atendidos. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande na época também de aceitação de risco. As seguradoras olhavam majoritariamente para transportadoras de médio e grande porte, e eu percebi nos pequenos uma oportunidade de negócio. Poxa, posso me especializar no nicho de transportes. E aí eu fui fazer o curso da Funenseg para me tornar corretor de seguros. E a gente aprende todos os ramos nesse período, né? Conversa bastante com os colegas corretores. Só que eu decidi, desde o início, trabalhar com um tipo de seguro só. Eu acho que o grande diferencial da Insert é esse. Nós vendemos seguro, só seguro de transporte de carga. Até os seguros que eu faço pessoais, da empresa, eu faço com outro colega corretor. E agora, Bruna, que eu sou, modéstia à parte, pouco conhecido, minha empresa é uma empresa de um porte interessante, a galera respeita, mas no começo era um tipo de chacota, você tá perdendo dinheiro, por que você tá fazendo isso e tal. Então eu percebi que lá atrás foi uma decisão acertada, difícil de se manter, porque eventualmente nós íamos em visitas que o cliente oferecia para a gente cotar outros seguros, ou aparecia outra oportunidade em outros ramos, e eu sempre tive a preocupação e a linha muito objetiva de trabalhar só com um ramo. E aí quando eu tomei essa decisão de trabalhar exclusivamente com o seguro de transporte, falei, cara, eu preciso levantar uma bandeira de especialista, uma bandeira de uma referência nesse mercado, né? Como que eu faço isso? Aí eu comecei a estudar muito, comecei a procurar. Eu brinco lá na empresa que a gente só vende um tipo de seguro, então para a gente é muito mais fácil, porque é uma condição geral só para ler, são produtos muito complexos, mas eu só trabalho com um, então eu consigo entender bem disso. E aí eu comecei a fazer isso, a empresa foi ganhando um corpo, só que, Bruna, aí eu vendia o mesmo produto que todos os corretores vendiam. Então, basicamente, eu ganhava uma condição por uma taxa mais baixa, por um limite mais flexível, ou às vezes pela ineficiência do outro colega. Eu falei, cara, eu não vou conseguir escalar meu negócio, eu não vou conseguir crescer se vendendo a mesma coisa que todo mundo vende, né? Poxa, mas como que eu descubro como ser diferente? E aí eu já participava de um grupo de corretores, né, internacionais de transporte, e apareceu uma oportunidade para que eu fosse para o Panamá com eles. E aí eu fui no Panamá, fiz uma coisa super diferente assim, comecei a ligar para os corretores lá do Panamá para conhecer, e os caras não entendiam nada, né? Um brasileiro ligando aqui para, pode vir, super receptivos. E eu comecei a entender um pouco e falava, ó, sou corretor de seguro de transporte, o que você tem diferente, qual a cobertura? Me fala o último sinistro que você teve para me entender. E aí a gente começou a perceber que o Brasil não tinha algumas coberturas que tinham lá fora.
E aí, quando eu trouxe as primeiras coberturas, eu comecei a perceber que os meus clientes me viam de forma diferente. Poxa, eu tô vendendo um produto que o mercado não tem. Então aí eu tenho um valor agregado maior, eu sou visto de forma diferente e tal. E aí eu gostei dessa linha de atuação, e aí de lá eu comecei a viajar, tirando o período da pandemia, né, que por motivos óbvios a gente não pôde viajar. Todos os anos eu viajo para fora do país. Esse ano eu tô indo para a China, primeira vez que eu vou pro continente asiático a trabalho, né? Eu já tive a oportunidade de ir pro Japão de férias. E aí, para trazer, para conhecer, o que me chama muita atenção é como os consumidores, de forma geral, conseguem comprar uma coisa do outro lado do mundo, chega tão rápido, né? Porque é uma diversidade de produtos, é um ticket baixo também, então isso chama atenção, tem muito seguro envolvido nessa cadeia logística, né? Então essa especialização que me trouxe no início começou a me fortalecer como empresa, os clientes começaram a fazer indicações para outros clientes, e eu notava, Bruno, que o meu índice de renovação sempre era muito alto. Daí eu comecei, cara, o que está por trás disso, né? Assim, o atendimento, mas atender bem é obrigação de todo mundo, não é diferencial. Eu comecei a tentar entender a minha carteira de negócio, e eu percebi que as coberturas era, sei lá, 80, 90% como ponto, assim, que eles olhavam e falavam, poxa, isso é fundamental que tenha. E aí a gente começou a mudar o nosso marketing, a nossa estratégia de negócio, para que a gente dissesse cada vez mais para os clientes os nossos diferenciais. Hoje nós temos 21 diferenciais dentro da corretora, é uma bandeira que a gente levanta. E aí por trás disso, desse crescimento, Bruna, vem também uma gestão corporativa e uma governança muito forte, né? Eu sempre estudei muito vendo como que as corretoras multinacionais trabalham em outros países, como o Brasil, África do Sul ou até mesmo a China, que são mercados muito diferentes, com características e culturas diferentes. O que tem em comum em todas elas é que eles têm uma governança muito clara, então eles fazem tudo correto, questão de impostos, tributos, que no Brasil, infelizmente, a gente não tem muito essa cultura, ainda tem muitos empresários que acham que o jeitinho é uma das soluções, e a Insert nunca levou essa bandeira, né? Eu só faço o que é certo, se não for certo, eu não faço. A gente até brinca lá, às vezes, mas o colega faz, cara, né? Minha mãe falou que eu não sou igual a todo mundo, então eu tenho que seguir a minha linha. E essa governança foi dando pra gente uma robustez. Eu percebia que quanto mais nós crescíamos, mais nós tínhamos um laço, não só financeiro, mas de reputação, de crescimento, de olhar do mercado diferente. E aí, há 6 anos atrás, eu percebia que eu tinha um nível de fechamento muito alto. Em média, de cada 10 cotações que nós enviávamos, nós fechávamos 6, né? Era um índice muito bacana. Só que como que eu replicava isso sendo sozinho? Porque aí você tem uma limitação física natural, né? E aí eu fiz um curso no Google, na Faria Lima. Não tinha naquela ocasião tantos anúncios no Google como tem hoje. E comecei dali a investir no Google, contratamos pessoas para trabalhar para a gente na área do marketing. Cheguei a ter 3 pessoas só fazendo isso. Quando você começou sozinho? Começou sozinho quando você começou? Comecei sozinho, eu e minha irmã, né? Numa sala enorme de 16 metros quadrados, sério, era bem pequenininha, tinha 2 mesas pequenas. E é bem difícil. Lembro uma coisa interessante, eu falo sempre isso, o meu maior investimento na corretora foi uma máquina de fax. Olha como faz tempo. Uau, lembro do fax. Que era um fax que tinha um papel sulfite, que era mais caro do que aqueles que eram enroladinho, né? Mas comecei sozinho, porta a porta, Bruno, fiz muito porta a porta, é uma das formas que a gente mais vende ainda na corretora. Então, eu batia na porta das transportadoras, me apresentava, tomei vários chá de cadeiras, esperando a pessoa vir me atender e tal. Lembrando que naquela época não tinha rede social, então de fato tinha que ficar esperando sem fazer nada. E aí eu aproveitava, lia condições gerais, lia o material de seguro que eu tinha para que eu fosse me atualizando, né? Então eu tenho clientes até hoje, Bruno, isso é muito gratificante, que na ocasião não tinha uma condição financeira favorável, né? Não que eu seja rico hoje, mas era diferente. Então assim, ele lembra dos carros que eu ia, de como, e é gratificante porque eles também cresceram. Então eu tenho muitos clientes que nós fizemos o seguro quando ele era pequeno, a Insight também era pequena, e hoje a gente ascendeu na vida e os dois continuam. Então é legal a gente se ver como empresários, né? Porque depois dessa relação profissional, a gente acaba criando amizade, né? Mas fiz muito trabalho de porta a porta também, várias estratégias de quem não fez, não imagina, mas, por exemplo, sempre tem um lado da rua que tem mais sombra do que o outro. Eu, às vezes, eu levava 2, 3 camisas no carro, porque a gente transpira muito na rua. Então, eu ia almoçar, trocava, lavava, tomava um mini banho no banheiro, trocava de roupa de novo. O carro vira um escritório, né? Que você tem que ter papel. Para você ter uma ideia, eu cheguei a viajar muito com impressora dentro do carro. Porque impressora antigamente era difícil, tinha um cabo azul RJ pra gente ligar na internet também, porque os hotéis não tinham aquele cabo, então era difícil. Então eu fiz muita porta a porta. Eu parecia, Bruno, um caixante viajeiro. Eu passava de
domingo à noite a sexta viajando. Então eu fiz muito Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, De carro. de carro. Porque na ocasião era assim, se eu viajasse de avião, eu tinha que alugar um carro, e aí você roda muitas as regiões e eu teria que voltar para devolver esse carro e para pegar o voo de volta. E quando você vai de carro, você tem mais mobilidade, mais liberdade e tal. E sempre quando você visita cidades do interior, normalmente o cara te indica a outra pessoa que não tá no seu roteiro inicial. E aí eu comecei a ir de carro. Então, na ocasião eu não era casado, minha mãe arrumava minhas roupas, eu colocava dentro do carro, colocava a impressora e saía sem rumo. Lembrando que internet era difícil acesso, eu tinha o Nextel na época, que era um sistema mais limitado, sempre em São Paulo e região sudeste que tinha. E aí, quando a gente chegava no hotel, tinha dificuldade de internet, de imprimir as coisas. Então, eu levava impressora, eu levava folha de sulfite. Aí, eu visitava os clientes durante o dia, pegava as informações, tratava com a seguradora, geralmente no final do dia. E aí, no dia seguinte, eu ia levar a proposta, né? E eu percebi que quanto mais rápido eu era na minha forma de apresentação, mais chance de fechamento eu tinha. E eu comecei a perceber uma proposta de seguro-transporte, para quem não conhece, tem mais ou menos 22 páginas. Ninguém lê, Bruno. A gente lê porque é o nosso negócio, mas os clientes não. Eu comecei a sintetizar essas informações. Então, eu percebia quando os clientes estavam analisando o que eles ticavam, o que eles olhavam. Eu falei, cara, eu vou otimizar o tempo dele, vou começar a fazer isso. Cara, comecei a fazer. Eu sempre fui muito observador com o que o cliente consumia, ou da forma que ele interagia comigo, né? Isso fez muito a gente melhorar nos processos. Eu lembro também de uma coisa que nós fazíamos, era engraçada, né? Quando eu pedi para o meu time fazer, mas agora faz todo sentido, eles entendem. A gente começou a anotar as ligações. Então você me ligava, eu anotava. A Bruna me ligou pedindo segunda via de apólice, outro me ligou fatura, endosso e tal. E eu comecei a dizer assim, cara, como que eu faço para a Bruna não me ligar? Eu comecei a me antecipar com as informações. Não que eu não queria receber a ligação do meu cliente. Poxa, mas se eu me antecipo, ele vai ter uma visão diferente do meu trabalho. Essa vai ser pro meu time. Tá vendo, gente? Vocês que vão assistir o podcast. E para time de todo mundo que tá assistindo. A gente pode prevenir. Eu trabalho muito nisso, na prevenção. E eu falo isso a todo momento. Mas você trouxe com um exemplo que eu nunca trouxe. É essa clareza aí, ó. E é simples de fazer. E é simples de fazer. Poxa, se eu tô recebendo 10 ligações, a gente poderia ter prevenido essas ligações. O cliente, ele não tem que chegar até a gente pedindo. A gente que tem que já se antecipar falando, ó, não esqueci de você, tá aqui a solução, né? É isso mesmo. Mas desculpa, continua, eu não podia perder essa. Não, muito bom. Outra coisa que eu faço com bastante frequência também, eu releio normalmente de sexta-feira, eu releio os itens enviados. Vou na minha caixa de e-mail, itens enviados. E aleatoriamente eu clico. Eu tô vendo como que eu tô interagindo com o meu público, se eu tô sendo educado, se eu tô sendo claro, porque o seguro-transporte é um seguro técnico. Então, será que eu tô respondendo de uma forma didática que ele entende o que eu tô dizendo? Porque, Bruno, o cliente só compra de quem ele confia. E parte da confiança vem entender o que você está vendendo. Então, se eu sou claro e objetivo com ele, a minha chance de fechamento é maior. Além disso, a manutenção dessa conta e a renovação está atrelada à experiência que ele tem comigo. Se eu sou proativo, se eu atendo bem, se eu sou cordial, se eu sou solícito quando ele tem, se eu sou educado com o time dele, porque às vezes a gente nota isso, né? A gente lida com o empresário, só que o empresário trata mal o nosso time. Pô, isso está desalinhado com os nossos propósitos. Então, você rever o seu processo o tempo todo, isso é muito importante para nós, né? Então, eu fico sempre com essa preocupação de como que o cliente nos vê. Então, a gente tem algumas siglas lá no seguro de transporte que a gente não usa sigla. A gente fala seguro de acidente, seguro de roubo. Existe uma sigla por trás disso, mas a gente não usa esses termos. Porque o cliente que normalmente não lida com seguro de transporte, ele não tem que saber esses significados, né? Os clientes não sabem o que é IOF, por exemplo. Tá. Né? Fala IOF, né? O que é o IOF? Então, a gente o prêmio. O prêmio, a gente passa o valor que ele vai, a gente usa como termo, como investimento, já com imposto. Então, eu já estou dando clareza, ó, você vai pagar esse valor, não tem surpresa em cima disso. E eu noto que essa preocupação que eu tenho gera valor para o cliente. Ele percebe que o cara está preocupado, então isso é muito legal. A gente vem há 8 anos renovando 100% das nossas contas, né? E a gente tem uma carteira grande, distribuída pelo Brasil todo, então a gente tem uma dificuldade, não, assim, um desafio de regionalidade, de como se expressar, de como conversar, de como falar. A gente atende o norte do país, tem fuso horário, a gente tem que se atentar a isso também. Às vezes a gente liga muito cedo para o cliente ou um pouco mais tarde. Então, eu acho que a Insert teve sucesso na gestão porque eu tive um olhar sempre muito próximo para o cliente. O que ele quer com isso, o que ele está falando. Eu ligo com frequência para os clientes que tiveram o primeiro sinistro e pergunto como foi a experiência dele, porque nós que somos corretores de seguro, nós vendemos uma possível cobertura. Então, quando é a concretização do negócio que eu fiz de fato com o cliente? Não é quando ele fecha o seguro, é quando ele recebe a indenização. Só que até ele receber a indenização, ele já tratou com o meu time, criou expectativas, criou algumas coisas. Pô, mas será que eu estou correspondendo? E aí, Bruno, o cliente te dá
um mar de informações de forma muito gratuita e às vezes muito simples. Essa questão da gente não usar sigla, foi o que o cliente falou, cara, eu não consigo entender o que vocês estão dizendo. Esse é seguro de acidente de rua. Eu falo, cara, é verdade, por que que eu escrevo isso? Eu não quero ser melhor do que ninguém, eu não quero me parecer conhecedor, eu quero atender de fato. Então a gente foi mudando as nossas comunicações para que a gente fizesse isso. E como a gente tem amizade com alguns clientes, né, graças a Deus com a maioria, muitas coisas que eu coloco para vender, eu testo nos clientes de ação de casa. Então eu mando, Bruno, o que que você acha? O que que você entendeu? Poxa, eu não entendi nada. Ah, não, tá claro, isso é legal. E aí depois que o cliente valida, eu faço um outro exercício, acho que fica uma sugestão também para os colegas que estão nos ouvindo, eu mando essa informação para quem não tem nada a ver com seguro. Então pega um amigo meu que é médico e fala, e do que você entendeu disso daqui? Ah, entendi isso, você quis dizer tal coisa. Porque a percepção de um leigo é que vai me ajudar a vender. Porque para mim pode ser óbvio, porque eu trabalho com isso, mas para o cara que não conhece, né? Então quanto mais sintetizado, mais objetivo for, eu entendo que o cliente cria mais aderência e consegue fechar. E eu percebo muitas vezes isso na nossa relação humana, Bruno, que às vezes as pessoas não olham, né? Todo mundo quer fazer negócio com pessoas simpáticas, pessoas bem-sucedidas, pessoas honestas. Parece óbvio, mas é de fato. Então eu percebo assim, como que eu me demonstro para frente do cliente, como que eu me porto, né? A gente tem uma preocupação de imagem com o nosso time comercial, a gente trabalha só com MacBook. Então assim, a gente tem uma preocupação com os carros que eles visitam, com o uniforme, com a roupa. Isso não é que a gente está tentando transparecer ser mais do que os outros. Mas eu acho que a barba feita, para quem tem cabelo, um cabelo cortado, parece simples, mas não, o uniforme tem que ser limpo, você não pode chegar. O horário é uma coisa muito importante. Eu falo sempre, meu time comercial, o interesse é nosso. Então, quem tem que chegar primeiro, quem tem que chegar no horário, somos nós. Porque são pequenas coisas que, para muitos clientes, são valores inquebráveis. Porque se eu na venda chego atrasado, não demonstro profissionalismo, imagina no sinistro, Bruno. Eu sempre passo isso para o meu time, dizendo assim, qual que é a percepção que ele tem de comprar. Porque o seguro de transporte é um seguro de cauda longa. A gente trata com os clientes muitas vezes durante o ano, às vezes diariamente a gente fala com ele mais de uma vez. Então eu fico dizendo assim, se você se tornar uma pessoa, se você transparecer pessoa chata, uma pessoa cri-cri, o cara não vai fazer negócio com você, porque ele vai lembrar e falar assim, pô, vou ter que falar com a Bruna o ano todo, com essa antipatia dela, com essa forma, eu não vou querer tratar. E uma coisa que a gente preza muito também, Bruna, que é um dos pilares da empresa, é a transparência e a lisura. A gente só faz o que é certo, a gente mostra muito para os clientes quais são as mercadorias excluídas, quais são as franquias, quais são as penalidades que ele pode ter se ele não cumprir o gerenciamento de risco. E o cliente olha isso e fala, cara, ele está me alertando com risco, inclusive, de perder a venda. Porque muitas vezes, se o cliente entender que ele transporta, por exemplo, mercadorias visadas para uma determinada região e tem uma franquia muito alta, pode ser que ele deixe de contratar o seguro. Tá tudo bem. O que ele não pode é contratar o seguro e quando tiver o sinistro ser surpreendido com uma franquia muito alta, né? Então eu acho que isso vai consolidando a nossa posição. É um desafio também no mercado, porque muitas vezes a gente nota que os nossos colegas concorrentes começam a copiar o nosso formato. Nós já tivemos casos, Bruno, assim, bizarros das pessoas copiarem as nossas mídias sociais, inclusive o nosso endereço. O endereço é O demais. endereço é demais, não teve nenhum cuidado de ajustar o endereço, né? Não, as palavras exatamente idênticas, mudaram o fundo, né? Tá. E o que eu noto com isso, né? Eu lembro na ocasião, uma pessoa de marketing até falou, poxa, é demais isso, a gente vai fazer alguma denúncia, alguma coisa. Eu falei, cara, tá tudo bem. Porque eu percebo muito, e aí vai uma dica também para os empresários que nos assistem, o concorrente nunca pode ser um fator fundamental, tanto da sua estratégia quanto do seu formato de trabalho. Porque, Bruna, o que acontece? Nós temos situações diferentes, pessoas em posições. Vou falar de forma cronológica. Se você tem um concorrente que ele tem uma pessoa acima de 55 anos, 60, ele está pensando em se aposentar, ele está pensando num plano de sucessão, tem várias coisas. Se você tem um concorrente que está na faixa de 25 até os 45 anos, ele quer acelerar, ele quer crescer a empresa, ele quer fazer outras coisas. Então, às vezes, se você se baliza pelo que o seu concorrente está fazendo e o seu momento de vida é diferente do dele, isso você tá usando como uma regra uma coisa que não é o seu padrão. Às vezes você se baseia por um concorrente que não paga imposto. Cara, o que ele consegue fazer, você não vai conseguir fazer porque você está seguindo. Então, eu nunca olhei para os concorrentes, para o mercado, um olhar dizendo assim, eu vou seguir esse caminho. Eu sempre fui muito, cara, eu vou fazer o que eu acho, o meu instinto. Eu sempre estudei muito. Tem uma coisa para mim dizendo assim, eu vou acertar 80%, 20% eu vou errar. E quando eu erro, eu não fico sofrendo, não fico, poxa, faz parte do show. Tento ficar sempre dentro desses 80, 20 para que eu consiga seguir. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber que essa minha estratégia muito sólida de olhar para o meu negócio e não ficar olhando para o lado, funcionou muito bem. Porque eu sou muito bem visto no mercado com os outros colegas corretores, a gente tem um relacionamento muito bom.
eu sempre respeito eles e olho como se fossem uns pares meus e não de fato um concorrente. O mercado é muito grande, Bruno. O Brasil tem oportunidade para todo mundo. A gente tem um país de 240 milhões de habitantes. A gente abriu recentemente uma filial em Belém do Pará e foi muito engraçado. Um dos nossos comerciais falou assim: cara, ali é Disney para corretor de seguros. É um mercado inexplorado, não tem especialista, nada. É um estado muito grande, geograficamente difícil de atender. A gente pensa até em expandir, colocando outro comercial lá. Então, eu sempre tive esse olhar também, dizendo assim, poxa, qual que é a fatia do bolo que eu posso amparar? E uma coisa muito importante, Bruno, eu estou disposto a fazer isso, porque abrir uma filial em Pará é 4 horas de voo, é uma cidade extremamente quente, a Belém do Pará é uma cidade desse tamanho, então você precisa olhar também que a continuidade do seu trabalho vai ser numa cidade que, teoricamente, é muito diferente de onde você vive. Então você está disposto a pagar esses preços? Porque normalmente as pessoas desistem porque ela quer fazer alguma coisa. Eu tenho uma frase comigo assim, Bruno, muito clara, né? Tem muita gente querendo, mas pouca gente fazendo. Eu acho que na vida toda tem isso, né? Tem gente que quer emagrecer, que quer ficar rico, quer estudar, quer fazer aquilo, mas na prática não faz muito. E eu sempre fui ao contrário. Eu sabia que se eu não fizesse, eu não teria o resultado, né? Eu vim de uma família muito humilde. Até os 14 anos eu tinha uma gaveta de roupa só. Então vocês imaginam que dificuldade que eu vivia naquela situação. Na geladeira geralmente tinha água e luz, aquela luzinha da geladeira, era bem difícil. Lasanha, A gente refrigerante a ri, gente comia mas, no poxa. Natal, era super É. difícil, né? Mas tá tudo bem, eu não uso isso como muleta, só olho Sim. para trás e falo, poxa, que. E eu comecei muito a trabalhar, eu vejo essa questão que o pessoal fala assim, ah, agora tem essa palavra na moda, resiliência, essas coisas. Bruno, não tinha outra opção, eu tinha que trabalhar e tinha que trabalhar muito. A única coisa que eu fui percebendo, talvez, que me deu uma clareza e ajudou a gente a crescer muito, eu percebia, por exemplo, que quanto mais eu trabalhava, mais eu me especializava, eu ficava melhor. Eu não me acho talentoso, eu não me acho inteligente, mas eu me acho muito dedicado. Eu corro muito atrás das coisas, eu vejo a sequência que eu tenho. Eu treino numa academia e eu tava vendo quando encerrou o ano passado, eu frequentei 96% da academia. Não era uma meta com ninguém, era uma meta para mim. É que eles mandam essa informação, eu achei que legal. Poxa, 96% é um índice legal, considerando ainda que eu viajo bastante a trabalho, né? E olha, essa constância é muito grande, né? A gente tenta a todo momento rever os processos da empresa para tentar melhorar. A gente paga um sinistro em média, Bruna, de 7 a 10 dias úteis. O mercado paga em 60, 40 dias. A gente tá lá e vira e mexe, aperta os meninos. Cara, dá para melhorar mais, dá para fazer mais. Cara, chefe, mas o que mais dá pra gente fazer? Porque eu acho que essa evolução, constância e essa indignação vai tornando a sua empresa melhor, né? Se a gente fica naquela zona de conforto, todo mundo faz assim, o resultado já é bom. Eu aprendia muito, logo no começo da empresa, assim, Bruno, eu não tenho vaidade com faturamento. E o meu foco é no resultado. Não é quanto eu faturo, é quanto o resultado tem. Ah, mas se a gente fechar essa conta, o mercado de seguro, nós somos comissionados pelas vendas que nós fazemos. E alguns colegas às vezes me falam assim, poxa, mas eu não tinha aquela comissão. Né? Então, se eu vender aquele produto, mesmo que barato, ganhando um pouco, eu não tinha aquela comissão. Eu não penso nisso. Eu penso, não, tem que estar na minha margem, tem que estar no meu formato. Nem todos os clientes são para nós. A Insert não vai ser o fornecedor de todas as transportadoras, está tudo bem. Só que dentro do meu mercado, eu preciso ser honesto comigo mesmo, porque, Bruna, hoje a gente atende próximo a 850 transportadores. Eu não posso olhar para uma visita, para uma demanda que eu preciso mandar um funcionário se deslocar e falar, esse cliente paga, eu ganho menos de comissão, não vou fazer. Não posso fazer isso, eu tenho que atender todo mundo bem. A gente busca excelência o tempo todo. E para isso a gente precisa ter um valor maior, a gente precisa ter uma margem de lucratividade para oferecer a mais, né? Nosso time está chegando a 40 pessoas lá na Insert, é um time grande. Provavelmente uma das maiores corretoras em número de pessoas mesmo, porque eu acredito muito em ter gente interna, fazer as coisas, treinar as pessoas, né? A gente é setorizado, desde o início tem uma esteira que os clientes entram e vão ser atendidos. Isso tem um preço. E sabe uma coisa que eu noto, Bruna, que eu adoro, assim, a maioria do mercado acha que o cliente quer preço. E eu estou indo na contramão disso, porque 21 coberturas exclusivas, a minha taxa média na seguradora, pra você ter uma ideia, é 32% dos colegas. Informação da própria seguradora. O meu seguro é 32% mais caro do que o mercado. Mesmo assim, a gente vem crescendo mais de 40% nos últimos anos. Então, assim, o preço de fato não é um O fator. cliente, ele tá preocupado com a cobertura, em ser atendido quando ele Sim. precisar, né? E outra, às vezes ele compra mais barato, mas ele não sabe que tem a opção de comprar mais caro. Só que o corretor ou tem preguiça, ou não sabe vender, ou acha que tem essa crença, não, o cliente quer sempre o mais barato, né? Eu falo isso, né, outras oportunidades. Poxa, você vai no cliente, ele tem uma estrutura bonita, a mesa é legal, o cara tem um carro bom, tem um relógio bacana. Pô, tudo que ele compra é caro, por que que o seguro vai ser barato? Eu que tô
colocando a minha percepção, o meu serviço para baixo. Então, quando ele iguala, percebe que a gente é especialista, que a gente tem. E a gente preparou uma apresentação também, Bruno, muito legal. Nós temos 3 formatos: o básico, o intermediário e o completo. Então, eu digo assim: olha, o preço você vai no básico, que eu sou competitivo, consigo trabalhar legal. O intermediário é as coberturas que a própria autarquia, SUSEP, determina, tal. E o completo é as coberturas da Insert. E embaixo eu faço uma conta. Olha, essas coberturas a mais custa X. Porque, sei lá, você muda de 0,3 para 0,4, ele falou, poxa, esse 1% a mais, quanto representa? Eu já faço a conta para ele, mastigado, dizendo, ó, esse 1%. Então, às vezes ele fala assim, poxa, para mim ter cobertura de excesso de velocidade, danos a terceiros, vou pagar R$ 150 a mais de seguro por mês, eu vou contratar. E aí que vem o valor. Ele paga mais caro, se sente satisfeito porque está trazendo uma cobertura a mais para a transportadora dele. E a gente começa a fazer um trabalho de encantamento do cliente, que é um desafio porque assim, a venda é o primeiro passo de um relacionamento. Teoricamente, Bruna, a mais trabalhosa ou talvez a que a gente mais cria esforço. Mas uma vez que esse cliente entra, para a gente manter ele motivado, com aquela percepção de ter feito a escolha certa. Eu lembro de uma vez que eu fechei um cliente, uma transportadora grande, eu entrei no elevador e eu falei assim, cara, o que que eu faço para mim retribuir toda a confiança que ele deu? Ele havia acabado de fechar com um colega corretor, e aí por indicação de um outro cliente nosso, ele me recebeu por educação, ele até comentou comigo isso, não, eu te recebi por educação, porque a pessoa é muito minha amiga e tal. E quando eu mostrei as coberturas exclusivas, falou, cara, eu não posso abrir mão disso, porque eu estou expondo a minha empresa, então eu vou pedir que você formalize a proposta e tal, vem. Aí eu voltei depois de um período e a gente fechou o seguro e tal. E ele vinha de uma corretora multinacional, uma empresa grande e tal. Falei, cara, como que eu vou a superar os anseios dele e tal? E aí eu comecei a olhar com mais cuidado, dizendo assim, como que eu lido com esse público? Só que aí, Bruna, quando veio a primeira vez, o primeiro atendimento dele, eu falei, cara, não vou pôr a mão. Vou deixar o fluxo da corretora atendê-lo para saber se o meu processo está legal. Mesmo com aquele negócio de querer pôr a mão para olhar com mais cuidado, né? Isso, essa história faz uns 4 anos, ele continua com a gente há bastante tempo. Ele é uma pessoa que morou fora do país, tem uma formação em marketing, varejo muito legal. E vira e mexe, eu converso com ele dizendo, cara, como que tá sendo o atendimento da Insert, né? E por 2 vezes ele reclamou, Bruno. E eu ouvi muito isso assim, e aí na outra vez a gente tava falando, mas isso não te incomoda, não? Ele falou, cara, você tá falando, e os clientes que não falam? Tá, Essa é importante. E sabe qual que era uma reclamação dele? Pra gente muito fácil de fazer, nós havíamos enviado os arquivos para eles. Pode parecer uma coisa simples, mas a tá. percepção do cliente para mim é importante. Sem o arquivo não estava nomeado. Então eu não sabia se era o seguro de acidente ou seguro de roubo. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que clicar no arquivo e abrir. Tá, ele Eu, queria otimizar o tempo. é isso aí. Eu sei que a galera tá falando, pô, mas isso é uma coisa muito simples. Poxa, mas eu posso fazer, né? Sim. Então a gente conseguiu. Esses pequenos detalhes a gente vai fazendo. Outra coisa que a gente aprendeu também, Bruno, eu só mando o documento para o cliente preenchido. Único e exclusivamente para ele imprimir e assinar, e agora com a facilidade das assinaturas digitais. Porque, Bruno, você sabe o número da sua pólice? Não. Você sabe o endosso? Cara, a gente coloca um monte de pergunta para fazer uma indenização, o número do sinistro, ninguém sabe. Então, assim, a gente orienta o time. Cara, preenche tudo. Manda para o cliente único e exclusivamente para ele imprimir, assinar ou fazer assinatura digital. Sabe o que eu noto nisso, Bruno? Uma percepção, principalmente quando o cliente é recente, ele fala, poxa, o outro colega não fazia isso, a Insert está fazendo. Pode ser uma bobeira, ele economizou o quê? 5, 6 minutos? Mas tempo é bem mais precioso que nós temos hoje, né? Então, essa linha de ficar olhando os processos e tentar reajustar é muito legal. E eu lembro da outra reclamação que ele fez também, que ele falou assim, cara, não tô eu ligo na Insert e não tô gostando desse PABX. A pessoa tem que ligar e tem que falar, você tem que ir falar com a pessoa. Aí, Bruno, eu fiquei pensando nisso. Poxa, aí eu fiquei pensando, mas todo mundo tem isso, mas, de novo, ouvindo e tentando aprender. E eu fui num evento em Barcelona, que uma seguradora tinha feito um atendimento, tinha mudado o atendimento dela. E isso é um case bem legal também de saber. Ela começou, quando ela fechava o seguro, ela pedia para que as pessoas mandassem um áudio para eles, por WhatsApp ou por uma outra fonte, para que a validação do atendimento fosse feita por voz. Olha que legal, isso roda na Alemanha. Só que, além de validar como a Bruna, por exemplo, para conseguir ter acesso, ele conseguia, através da voz, medir se você estava brava, nervosa, ansiosa e tal. Então, quando a pessoa ligava e ela perguntava, aí fala o que você quer, sinistro e tal. Quando a pessoa falava sinistro, era o atendimento humano. Ela saía de qualquer tipo de aperte 2, 3 e falava para lá. Quando era alguma coisa relacionada a pagamento ou retorno, que eles percebiam que no tom de voz a pessoa estava irritada, ela saía da central e caía direto numa pessoa, né?
E aí eles diziam que, poxa, se a pessoa já está nervosa, já está estressada, colocar no atendimento virtual, por melhor que seja, eu vou aumentar essa insatisfação dela. E toda vez que a pessoa tem um sinistro, ela quer falar com uma pessoa. Poxa, se eu bati o carro, se roubaram alguma coisa, eu não quero ligar para uma central, digite uns foi roubo. Cara, eu quero falar com uma pessoa. Então ela falou, tem muita inteligência por trás, mas o atendimento continua sendo humano. Né? Então eu achei isso muito legal, dizendo assim, poxa, eu tô unindo. A reclamação que meu cliente fez é pertinente. Eu gostaria de ligar para uma central do banco, do cartão de crédito, ser atendido por uma pessoa, não quero ficar digitando. Ah, Roberto, mas é muito mais caro, tal. Tranquilo, dentro de cada negócio tem coisas que são possíveis e outras não. Então, esse ouvir o cliente, e uma coisa que eu falo muito assim, Bruna, todos os nossos heads lá na corretora, eles têm essa questão de visitar e de ouvir. Eu falo, cara, pergunta para o cliente e quando ele quiser reclamar, não interrompa. Porque qual que é a maioria das vezes o que a gente tenta fazer? Justificar. Então, se eu te pergunto uma coisa, você começa a falar para mim que não tá legal, eu fico justificando, ou você para de responder, ou você entende que eu tô tentando. Então, ouve. Tem coisas que são pertinentes, tem coisas que dá para fazer, outras coisas a gente percebe dizendo assim: olha, isso vai ser um investimento muito alto, ou demora muito para fazer, ou já tentamos, né? Já teve situações de a gente ter tentado algumas coisas e não ter conseguido. Mas o que eu noto dentro dos NPS que nós fazemos com os clientes e dos feedbacks é que o nível de satisfação é muito grande. Então, quando a gente renova as contas 100%, eu imagino que boa parte disso vem do atendimento que nós temos, de ser humano, de ser próximo, de ser especialista, aliado a essa questão de a gente ter os nossos diferenciais, eu começo a blindar o meu mercado. Primeiro, atendo tão bem a ponto de ele não querer ser atendido por outro corretor. E se eu falhar no atendimento, quando ele abre a cotação, que ele compara, eu tenho um produto que reforça essa questão, né? Então isso vem nos ajudando bastante. É um trabalho constante de melhorias. Eu lembro que recentemente a gente está negociando para fazer uma consultoria entre as Big Fours, que são para a gente conseguir ter uma gestão melhor e mais profissional. E aí o auditor perguntou assim, pô, mas você quer auditar uma empresa de um dono só? Falei, quero saber o que eu tô fazendo de errado para evitar os erros lá na frente e tal. Porque quanto mais cresce o faturamento, a movimentação de dinheiro, o risco é maior. Porque se eu estou pagando imposto errado com faturamento X, é uma coisa. Agora, se eu estou pagando imposto errado com faturamento Y, isso pode representar muito, né? Eu olho também para, muitas vezes, Bruno, assim, o que eu posso melhorar na minha operação para que eu melhore as minhas margens. E quando eu falo isso, eu não estou falando necessariamente economizar. Muitas vezes eu posso investir. Eu posso comprar um software. Eu trouxe há 4 anos atrás um software dos Estados Unidos para fazer emissão de fatura, essas coisas. Foi um desafio enorme, porque tinha que traduzir do inglês para o brasileiro, para o português, tinha que explicar para o gringo o que era seguro de transporte, as taxas e tal, para tentar fazer isso. E alguns colegas que sabiam que eu estava fazendo isso falaram, cara, mas você está gastando dinheiro, ninguém faz isso. Eu estava falando, mas é por isso que eu estou fazendo, porque ninguém faz, porque eu quero ter esse diferencial. E aí nós diminuímos muito o nosso tempo de emissão de apólice. E aí eu consegui sensibilizar, eu consegui melhorar um ponto que era de atrito, principalmente com as grandes transportadoras. O seguro de transporte a cobranças mensais. E quando a gente não consegue emitir as faturas muito rápido, eu preciso mudar a data de vencimento do cliente. E aí vira uma, assim, desculpa a expressão, uma zona, porque o cliente fala, pô, um dia eu pago dia 10, outro pago dia 15. Isso me incomodava também, porque eu falo, poxa, o seu cartão de crédito você paga todo dia naquela data, por que o seguro não tem que ser assim, né? E eu comecei a entender que isso era um ponto de percepção do cliente. E normalmente quando a gente tem um atraso ou uma demora, o cliente não associa a seguradora, associa a nós. Cara, então eu preciso melhorar a minha imagem. E com esse sistema, nós conseguimos fazer isso. Aí depois que nós conseguimos fazer isso, de novo, busca da melhoria constante. Contratamos uma empresa para fazer a gestão. Então ele baixa o boleto, renomeia da forma que o cliente quer receber, para ele saber o arquivo do que se refere, salva na nossa pasta e envia os e-mails direto para o cliente e confirma se o cliente recebeu, Bruno. Isso tirou do nosso time um trabalho mais ou menos de 3 a 4 dias. Pode parecer pouco, mas você imagina mas você imagina a felicidade do funcionário de não mandar um e-mail todo mês para a Bruna. Sim. Que é um trabalho chato, que não agrega, né? Assim, a gente sabe disso. Então, tudo que é operacional, a gente tem muita vontade de otimizar isso para que fique melhor e o nosso time comece a trabalhar na parte gerencial, na parte analítica. Né? Esse é um desafio nosso. E você foi falando, eu fui anotando, gente. A minha folha estava em branco, mas eu fui anotando porque eu fui tendo vários insights e fui pegando várias coisas importantes, porque tem gente que está assistindo a gente, muitos ouvindo. Estamos no Spotify já.
Você mudou a imagem que eu pedi, Léo? Então já estamos no Spotify. Deixa eu fazer essa divulgação aqui. Quem quiser assistir os episódios agora é também no Spotify. Então tem gente que vai estar só ouvindo a gente, Claro. não vai estar só assistindo e ouvindo. Fala assim, poxa, que bacana, mas como é que eu aplico isso no meu negócio e não ter uma corretora de seguros? Então tem várias, apesar de a gente ter muitas pessoas que nos acompanham que são do mercado de seguros, em decorrência de uma veia, né? Eu trabalhei muitos anos somente para esse mercado. E hoje a gente trabalha com empresas de diversos segmentos, então eu fui anotando para poder facilitar isso. Então, o primeiro ponto, eu quero destacar a tua mentalidade, Roberto, para as pessoas que estão assistindo e ouvindo a gente. Você tem uma mentalidade de crescimento a todo momento. Tem um livro que se chama Mindset, que fala muito sobre isso, a diferença da gente ter uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento. E a tua mentalidade de crescimento e de querer e buscar a todo momento ser melhor faz com que você se mantenha e esteja no topo. Para quem não conhece o Roberto, ele começou do zero e ele tem hoje uma corretora que tem muita reputação no mercado de seguros e está entre as 4 maiores do Brasil. Então, quando a gente fala 4 maiores, eu não vou citar nomes, mas são empresas que não começaram do zero, são empresas que começaram com grandes aportes financeiros. Então, ele é um empresário de resultados. E eu lembro, Roberto, lá atrás, logo quando eu te conheci, já faz um tempo, você falava muito sobre a sua excelência, do quanto era importante. Então, isso é muito real. Já 5 anos atrás, eu estava conversando com ele e falar para mim, Bruna, tem que ser excelente. Um atendimento num cliente, eu vou ter prejuízo, não importa. Eu quero que seja excelente. Então, essa busca por ser melhor, me lembra Ayrton Senna, inclusive, eu anotei aqui, né? Eu compito comigo mesmo, eu quero ser cada vez melhor. Então, essa é parte que ele tá trazendo pra gente, tá tendo uma mentoria gratuita de como é que você pode ser melhor, de como você pode fazer o seu negócio crescer, olhando para os seus processos, para as pessoas, ouvindo seus clientes, entendendo se faz sentido, o que você pode melhorar, onde você pode corrigir, onde você pode ajustar, e ainda assim, se tiver maravilhoso, ficar desconfiado. Peraí, eu acho que tem alguma coisa ainda que eu posso melhorar. Então, grande parte de tudo que você falou aqui tá pautado nisso. O fato de facilitar o processo para o cliente, isso é algo que eu acredito muito, e é o que eu, assim, reforço muito com a minha equipe, né? Quando a gente trabalha com pessoas, eu costumo dizer que não é exatas onde 1 mais 1 é igual a 2, pessoas humanas, e às vezes as pessoas, a gente não tem o controle sobre elas, né? A gente tem que direcionar, fazer gestão, monitorar, mas nem sempre temos, mas é importante essa facilitação, e aí o teu cliente, você, ao invés de entregar mais um problema para ele, a gente tem que facilitar. Então, eu chamo isso de servir. Então, quando você diz que, opa, eu quero ser melhor, o que eu tô dando trabalho para o cliente, eu já preencho os formulários prontos. E é o que normalmente as outras empresas não fazem. É o que eu falo aqui no nosso processo seletivo também. A gente vai abrir uma vaga, já sabe que tem aquela vaga, a gente já tem vários jobs escritos. Vamos facilitar para o cliente, deixar pré-pronto, manda para ele só para ele validar e falar quais são as correções, ao invés de pedir para o cliente começar do zero. Então, isso é servir, né? A gente está servindo o cliente a todo momento. Então, está à frente a todo momento. Vou trazer um pouco da concorrência quando você fala que tentaram te copiar. Eu acho assim, pode copiar. O problema é que o passo 2, 3, 4, 5 vem da mente fundadora. Não tem como, porque tá com base nas suas experiências, no que você aprendeu, no que você estudou. Enfim, não tem como. Aí teria que fazer um clone seu e colocar lá dentro. E assim para qualquer negócio, para o meu negócio. Então é muito mais interessante você que quer copiar. Claro, a gente fala modelar, vamos fazer mais bonito. Que no caso foi copiar mesmo, né? Sim, Até o endereço. É Ctrl+C, Ctrl+V. Mas, ok, o que eu posso aprender com aquele negócio, com aquela empresa, colocar o meu jeitinho, né? Sim. E aí, isso sim. Então, mas copiar não dá certo por conta disso, porque a gente não sabe quais são os planos da pessoa a longo prazo, né? Acho assim, você tem uma gestão muito humanizada, eu falo por conhecer mesmo, por acompanhar os processos, e eu acho isso um grande diferencial quando você fala que trouxe dos Estados Unidos uma ideia para ser mais humanizado, para atender melhor, para deixar o teu time mais tranquilo, para atender melhor o cliente, já mostra isso, e aí mostra o quanto que a satisfação do cliente é mais efetiva. Então, você que não tem uma corretora de seguros, mas quer deixar essa satisfação do cliente mais efetiva, olha para como você pode facilitar o processo dele, né? Como é que você pode facilitar para ele e entregar um atendimento mais humanizado, porque a gente fica realmente, se você quer resolver um problema para ontem, naquele momento, e coloca uma máquina para falar com você, eu fico nervosa. É verdade.
Eu fico nervosa. Não sei você, mas eu fico Não, nervosa. ninguém gosta, né? É complicado. É, outra coisa importante quando eu tenho aqui, agora vamos entender a letra, falando rápido. Eu podia assim, pagar o preço, desistir da meta. Tem muita gente que tem a meta, como você disse, mas não está disposto a pagar o preço. Sim. Então, quando a gente não está disposto a pagar o preço, então desiste da meta. Né? Então, se você tem uma meta, saiba que existem. Eu gosto muito de uma frase de Einstein que diz que é insano querer ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Sim. Você vai ter que sair da zona de conforto. Atividades, processos diferentes vão ter que acontecer para ter e proporcionar uma mudança. O que isso trouxe? E aí eu vou te falar enquanto conselheira, né, de administração, enquanto empreendedora também, enquanto consultora especialista em gente e gestão, que é acho que assim que é o que você tem de melhor no teu negócio. Você conseguiu fazer isso por conta da excelência de uma forma que você não sofre com cancelamento, que é o famoso churn, né? Todo mundo se preocupa, tem empresa que quebra por conta disso. Então, você praticamente não tem. Você conseguiu trabalhar com uma margem de cancelamentos mínima, muito baixa, né? E aí isso faz com que você só cresça de um ano para o outro. Então, empreendedor, né, aprendendo aqui com ele, o que eu posso fazer de diferente daqui para frente para evitar o cancelamento? Trabalhar em cima de uma prevenção, de como eu posso ser melhor para o cliente ser apaixonado por mim ao ponto de que vai casar comigo agora para a vida inteira. Né? Não tem como, não vai, para ele ficar com você. Porque esse é o problema. A gente cria um planejamento e de um mês para o outro o cliente sai. Se sair mais clientes do que o que entrou, você entra num desequilíbrio financeiro muito grande. Então, imagina, principalmente para o modelo de corretor de seguros, né, que tem as inovações, se você consegue manter essa carteira e só entrar cada vez mais cliente com uma taxa baixa de cancelamento, crescimento, ele E eles fica são mais fácil. promotores, né, Bruna? O cliente bem atendido, ele indica mais, ele te defende. É muito comum a gente, em determinadas regiões, e falar, olha, eu atendo aqui nessa região, X clientes. A gente tem transportadoras em Guarulhos, por exemplo, que todos os transportadores da rua são clientes nossos. Então, assim, é uma validação muito legal. E são nossas há muito tempo, né? Então, já, conheço fulano, conheço ciclano. Essa validação é importante. Porque, às vezes, a ânsia de vender, ou a preocupação que tem em aumentar o faturamento, não dá atrelado em atender. Isso é um problema muito grande, né? Você consegue vender muito e começa a entregar pouco. Então, se você não está atrelado a isso, e uma coisa que eu noto, assim, de corretores de seguro que é muito diferente. Normalmente ele começa na carreira, vende para aquele grupo de amigos ou pessoas muito próximas deles. As pessoas acostumam falar com esse corretor de seguro, ele não consegue crescer porque a dependência está nele como comercial, de fomentador de novos negócios. Ele começa a contratar algumas outras pessoas, aí ele tem receio de contratar um outro comercial, porque se o comercial sair pode levar a conta dele. Eu tô falando de corretor de seguro, mas aplica em outros segmentos também. E aí ele começa a ficar cada vez menor e cada vez mais sobrecarregado de trabalho. Eu sempre tive, desde o início, dizendo, eu quero crescer minha empresa e eu quero que a minha empresa seja uma referência. E para isso eu vou precisar de pessoas. Bruno, por que o funcionário deixa de trabalhar com a gente? Porque eu não compro as coisas que eu combinei com ele, porque ele não vê futuro, porque ele não vê chance de crescimento, não só financeiro, mas também profissional. Quando eu consigo entregar isso para as pessoas conseguem crescer, conseguem se sentir valorizada, né? A gente tem histórias lá na corretora muito legal de pessoas que mudaram de vida, compraram Isso é uma casa, estratégia carro. de retenção de colaboradores, né? Sim. Muito bom. Ele vê o futuro, né? Ele sabe, é muito aberto dentro da corretora, qualquer margem que a corretora tem, qualquer margem de comissionamento deles. A gente deixa isso muito claro, explica estratégias de negócio. Olha, a gente não fecha. Uma coisa também, Bruno, que é muito diferente, que talvez o mercado não saiba. Nós não fechamos seguro se não tiver o nosso comissionamento padrão. Às vezes a conta tem uma taxa mais agressiva, ou vem com um histórico de sinistro, a seguradora oferta uma condição com uma taxa mais baixa, a gente não fecha. Mesmo o cliente querendo fazer com a gente, se a gente não tiver o nosso comissionamento mínimo, a gente não faz. Novamente, porque eu entendo que isso pode se tornar como se fosse uma prostituição. Você começa a abrir mão da sua remuneração, você começa a deixar, às vezes, de atender com excelência. Então eu vou deixar de contratar um funcionário a mais, porque se eu aumentar esse custo, você nota que tudo vai para baixo. Eu gosto muito, Bruna, e tento usar como referência o varejo no meu negócio. E aí você tem várias bandeiras, uma que vende preço, outra que vende prazo, outra que tem uma entrega mais rápida, e aí você entra na moda luxo, que eles vendem? Exclusividade. Ah, é caro, mas é bom, tal. Gente, nada justifica, sem falar nome, mas a bolsas, relógio, o preço que é.
por mais qualidade que tenha, mas a gente sabe que você está pagando uma grife enorme por trás disso, e as experiências que a gente tem de ir para fora, você vê fila de pessoas do lado de fora das ruas para comprar uma bolsa, um relógio, enfim, essas coisas. Poxa, o que está por trás disso, né? Qual que é a margem que essas empresas têm muito maior do que as outras? Então eu começo a olhar isso e começo a identificar, tem público para todo mundo. Tem um transportador que realmente quer uma pólice bem simplesinhas, não quer verbar todas as cargas. Cara, tudo bem, tem mercado para isso. Agora é um cara sério, que pensa na empresa. Porque, Bruna, eu sempre tive como estratégia crescer com consultorias. Eu não perdi a conta nesses 17 anos quantas consultorias eu já contratei para a empresa. Porque eu uso a experiência e estratégia dos outros para colocar no meu negócio. O que que na prática um consultor é, Bruna? Um consultor viu empresas errarem ou acertarem e traz para dentro da sua empresa experiências vividas pelos outros. Eu estou aprendendo com o erro dos outros. Sem curta, teu Sem processo de curta, aprendizado. E uma coisa que é importante também, que eu sempre tenho, não adianta eu contratar ou ir ao médico, ouvir a recomendação dele e não fazer. Isso é muito importante, porque quem é especialista, e aí esse é detalhe, às vezes a pessoa não tá aberta, desculpa até, Claro, mas assim, imagina. estava com o nosso último convidado, eu falei assim, tem que ser obediente, né? Ele falou assim, muito, às vezes eu quero ser rebelde, mas eu tenho que ser obediente porque eu quero aprender com quem sabe mais. Isso é muito importante, Roberto, porque eu vejo às vezes muitas empresas não conseguirem, tem a mente aberta para consultoria, para apoio, às vezes até trazer um profissional para trabalhar, que tem uma frase de Steve Jobs, se eu não me engano é de Steve Jobs, que ele diz assim, vamos ver se eu vou lembrar a frase, mas se não eu vou falar o significado. Ele fala assim, eu contrato pessoas inteligentes para não dizer o que elas têm que fazer. É isso aí. É mais ou menos isso. A Steve Jobs é essa frase. Então, eu acho que também é um pouco sobre isso, né? Claro que você vai ter que validar, não pode perder a diretriz estratégica do negócio, a cultura, mas acho que a gente cresce muito com mentoria, Sim. né? Que são mentores. Só que para isso precisa estar disposto, ter humildade também. Falar, Sim. putz, tô errando como você tem quando você vai contratar uma auditoria e fala, você pode me auditar? Eu vou pagar para você me auditar, você pode me auditar, porque de repente eu não tô vendo e eu quero enxergar se tem algum erro. Então, isso é uma mentalidade que acho que 10%, nem 10% da população tem. Isso ajuda muito a gente, Bruno, porque além de evitar os erros que a gente está cometendo, ele nos ajuda a não cometer outros erros lá na frente. E tem uma coisa que tem um valor enorme, que às vezes os empresários não entendem, que o fato de você conhecer e saber os riscos te mapeia e te ajuda a tomar estratégias. Então assim, poxa, eu sei que tô indo para tal caminho, eu posso ter uma alteração de preço, eu posso ter uma alíquota do governo diferente, eu posso ter uma mudança no cenário, mas eu tendo essa informação é diferente do que ser surpreendido. Então talvez que entre um consultor, que eu percebo que ele conhece o que ele fala, eu vejo muitas vezes assim, no nosso escritório que atende a gente na parte de advocacia, né? Às vezes ele fala assim, olha, a chance de acontecer é muito pequena. Eu falei assim, cara, e o que eu posso fazer para que não tenha chance nenhuma? Sabe o que acontece, Bruno? Normalmente é mais caro, é mais trabalhoso, mas existe uma situação sensacional que é não ter risco de ter uma surpresa. É o famoso dormir em paz. Então assim, eu quero fazer exatamente tudo conforme manda a lei. Ah, mas você está sendo zeloso em excesso. A excelência é excesso, né? A gente precisa, né? Eu gosto muito de uma frase, eu falo sempre nas reuniões lá da equipe, dizendo que a excelência é uma estrada sem fim. Você está o tempo todo tentando melhorar. E eu começo a perceber isso e eu olho para a gestão da empresa, a gente vê a quantidade de recursos aplicados que nós temos, a nossa liquidez financeira. E eu começo a dizer assim, cara, se eu tivesse aberto brechas lá atrás, eu não teria conseguido. Se eu não tivesse esse rigor nas coisas, eu não teria feito. Disciplina também, Sempre. Roberto. Você é muito disciplinado. Eu acho que as pessoas se perdem na disciplina também, que tem a ver com pagar o preço, né? Sim. Ah, tem que ser. Não, você até aqui. Não, aqui dói muito. Então, não, eu prefiro desistir da meta É isso mesmo. do que seguir em frente. É porque o porquê não tá claro, Bruna. As pessoas desistem da meta porque muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, quero muito aprender inglês. Pra quê? É a segunda pergunta. Sim. Porque se você não tiver quero ir pra Disney, você não precisa aprender inglês para ir pra Disney, né? Vai todo mundo, o mundo todo visita e não precisa falar. Então, essa diferença é muito importante. Eu sempre tive, agora a pessoa chama propósito também, que é uma palavra da moda, tal, eu sempre tive um objetivo muito claro. O primeiro foi poder sair de uma situação de vulnerabilidade financeira. Superei. Depois eu quis dar uma estabilidade de segurança para minha família, para meus filhos, patrimonial e de conforto. Consegui. O terceiro, eu queria ter a possibilidade de conhecer o mundo. Conheço 28 países já, uma das minhas metas pessoais é viajar. E hoje eu tenho uma coisa assim, poxa, eu quero deixar um legado para quando quando eu morrer, e uma hora vai acontecer, por mais que eu não Ele queira. já foi para Apocalipse, gente. Antes de eu perguntar, qual o teu Apocalipse? Boa, já tô indo pro apocalipse. Das pessoas olharem para trás e perceber que o mercado de seguro de transporte
diferente depois que a Insert entrou, né? Então eu noto, assim, os concorrentes que eu tenho, que são maiores do que a gente, até eu queria fazer uma contribuição, todos os concorrentes que são maiores do que nós, têm no mínimo 30 anos a mais de empresa. Eles estão na segunda ou na terceira geração e a Insert só tem, eu comecei a empresa do zero, né? Então, assim, tem essa diferença cronológica que é muito importante também, porque 30 anos na frente é difícil, né? Então eu olho para o meu mercado e falo, cara, eu tenho coberturas hoje que ajudam os transportadores. Bruna, no último ano nós indenizamos mais de 4 milhões de reais para transportadores pequenos de cobertura que não existia. A gente retornou para a sociedade 4 milhões de reais para pequenos transportadores, porque você pode falar, poxa, 4 milhões de reais pela quantidade de clientes que você tem, pelo ticket médio, pela quantidade de sinistro, não é muito alto. Você tem razão, mas para um pequeno empresário, 50 mil é muito dinheiro, 60 mil é muito dinheiro. E tem uma outra diferença importante, Bruno. Quando o transportador tem um sinistro, que ele demora para indenizar o cliente para de carregar com ele, bloqueia os pagamentos dele. Então isso faz um movimento no fluxo de caixa dele muito Sim, grande. bagunça muito. Né? Então, quando a gente indeniza rápido, ele sente essa segurança. Então, a gente olha os negócios. Uma coisa que eu vejo também, que a gente estava comentando nos bastidores, a gente tem acesso à maior universidade do mundo, YouTube. Tudo que você quiser aprender. E uma coisa importante também, Bruno, tá cada vez mais curtos os vídeos. Antigamente era longos, agora tá tudo. E isso aqui que a gente está fazendo, Roberto, quem não tem conexão com você, como é que teria acesso a esse conteúdo se não É fosse verdade. através do que a gente está fazendo aqui? Ah, eu gostaria muito de sentar com uma pessoa que depende da tua projeção de futuro. Às vezes tem gente que projeta um ser, como você ter o sucesso que você tem, ter uma empresa com a mesma reputação, principalmente quem conhece de estar dentro do mesmo mercado, assim, caramba, tem oportunidade da sala da minha casa assistir, aprender com o cara, Claro. entendeu? Então, é muito isso, né? Então, continua do YouTube. Do YouTube, então. O YouTube é uma universidade, né? Você pode assistir de várias formas, vários conteúdos. Eu lembro de uma vez que eu li uma matéria no jornal australiano. Então, olha só, uma matéria na Austrália falando de seguro, né? Eu não tenho inglês fluente, traduzir, porque agora é fácil pra gente traduzir. Cara, olha que experiência legal. Quanto eu gastei nada? Foi pesquisa, foi. E eu não faço também isso, gente, é muito importante. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Então, muitas falam, deve ser chato ser desse jeito. Minha esposa às vezes fala, Não, deve nós ser somos chato. dois, então Eu é muito gosto de legal. fazer, né? Eu olho a empresa crescendo, eu olho como a gente vem, a percepção que o mercado tem da gente, é muito legal. Os empresários percebem também, Bruna, que assim, muitas vezes as pessoas se cansam do negócio ou não têm coragem de fazer as mudanças. Eu noto muito isso porque eu lido com os empresários, o seguro transporte tem uma característica da gente falar sempre com o dono, e você pega vários perfis. Então a gente nota que tem uns que querem muito, mas não sabem fazer. Todos que sabem fazer e não têm coragem de fazer. Então, se você não arregaçar as mangas, se você não trabalhar, se não sair dessa zona de conforto, eu sei que é uma palavra muito repetitiva, mas é muito assim, poxa, se eu não tomar esses remédios amargos, eu não vou ter esse resultado, né? E eu noto que muitas vezes eles querem ter o resultado sem tomar um remédio amargo. Eles reclamam, Bruno, às vezes sem conhecimento de causa. O mercado de transporte, por exemplo, existem várias estratégias fiscais que você consegue reduzir os impostos, fazer abatimento e tal. Poucos transportadores sabem. Aí quando os grandes transportadores, que são pessoas que teoricamente contratam consultoria, que têm uma cabeça mais aberta, fazem, eles falam, mas eu não tenho condições de fazer porque eu não sabia. Cara, está na internet e é de graça, é só no YouTube. Então coloca lá, estratégias fiscais para reduzir impostos e tal. Nem tudo que está lá vai servir para o seu negócio, mas alguma coisa você pega, né? E aí, Bruno, vem um outro lado que é muito ruim também. Aí ele quer o contador mais barato, aí ele não tem advogado, e aí ele começa a se cercar de uma mão de obra ruim e espera um resultado muito bom. É o que você falou do Ice, assim, não faz sentido o que você está querendo, né? Você tem tudo do mais barato, do mais simples, e você quer um resultado legal. Dentro da empresa é diferente, né? Você atende a gente nessa parte de recrutamento e seleção, a gente só contrata a gente que está trabalhando. É uma Sim. aposta da pessoa. E nossa, Roberto, tem um problema maior, que aí essa pessoa vem com um salário mais caro e tal. Cara, tudo bem. Porque o cara é uma pessoa incompetente, o cara é uma pessoa que não faz, o cara é uma pessoa que atende mal o cliente. A gente nota muito isso, Bruna. Às vezes a gente tem projetos dentro da empresa que demoram para sair, ou que tem um time, uma fricção muito grande, ou seja, a gente tem que colocar muito a mão, porque a gente nota que nosso time não está preparado. Agora, quanto seria mais proveitoso, o resultado melhor se eu tivesse um profissional melhor, tivesse contratado uma consultoria que fizesse esse trabalho para nós? Então, eu sempre olho isso dizendo assim, eu estou preparado para fazer isso? Se eu não estou, tem duas situações. Eu contrato uma mão de obra qualificada, eu contrato uma consultoria para fazer. Porque chamar uma pessoa, eu vejo muito pessoal falar isso, transportador de marketing. Eu gosto muito do marketing da Insert, vou contratar minha sobrinha que está desempregada. Cara, a sua sobrinha,
por melhor que ela seja, não é um profissional de marketing. As pessoas acham que mexer em rede social é um jovem que está à toa, que ele vai entrar na empresa e vai fazer. Cara, existe uma métrica, existe um cuidado, existe uma sequência de publicação, existe um propósito no que você tá, o que você quer mostrar. Por essa questão dos nossos concorrentes copiarem muito as coisas, Bruna, eu falo pra gente agora que ficou fácil, porque eu conduzo eles para onde eu quero. Já que eles olham muito as coisas que eu tô Viu? fazendo. Pare de copiar. Isso foi uma estratégia que de fato funcionou. A gente criou há 3 meses atrás uma série de publicações indo Tá para o dominando o molde. mercado, influencia o mercado inteiro. E aí o Muito bom. mercado fica naquela e a gente ir para outro lado, né? Nós conseguimos fazer um produto recente agora, que é exclusividade da Insert também, para vocês terem uma ideia. Por isso que eu falo, gente, nós temos um mercado maravilhoso no Brasil. Em vez de a gente buscar novos clientes, a gente criou um produto para vender dentro da nossa carteira. Bruna, nós ofertamos, 96% dos clientes aceitaram. 96% de 846 clientes é muito cliente. Deu até um estresse operacional na empresa, porque nós tínhamos feito uma projeção de uma adesão de 75% e a gente foi para quase 100%. Só isso aumentou o nosso faturamento em R$ 400 mil de um mês para o outro. Vendendo dentro do aquário. Eu estou fazendo um produto para os clientes que já confiam, que já têm o nosso produto. E aí, por uma questão de respeito aos nossos clientes, a gente não vende esses produtos novos para o mercado. Primeiro eu oferto para todos os meus clientes, se eles desejarem contratar ou não, tudo bem, não tem problema nenhum. Só depois que todo mundo foi Atendido. atendido, a gente abre isso para o mercado, porque eu não posso pegar um cliente novo que não está na minha base, não posso fazer isso, né? Então eu noto muito isso, eu olho muito para dentro do meu mercado, eu noto às vezes assim, alguns colegas corretores comentando também assim, poxa, o cliente é isso, aquilo e tal. Cara, mas se essa percepção de que você tem do cliente, por que que você o tem? Sabe, se eu não gosto de você como minha cliente, por que que eu tenho? E aí, isso parece estranho, porque assim, principalmente quem atende pessoa física, nenhum cliente é grande o suficiente para mexer no faturamento. Só que você está reclamando de uma coisa que você pode mudar, Bruno. Sim. Então, ou você para de reclamar, você muda. A gente tem, Que lição agora, com é, certeza. a gente tem que demitir cliente, né? Isso é uma coisa importante. A gente tem que ter relações. Só que tem uma situação também, Ou Bruno. mudar a postura, né? Que também é o para de reclamar Claro, também. Opa, é então isso. para de reclamar. Não, tem coisas que a gente não tem que fazer. Eu lembro no final do ano passado, teve uma onda de calor aqui em São Paulo e os aparelhos de ar-condicionado nossos não estavam dando conta. E aí nós chamamos a empresa que faz manutenção lá pra gente e tal. Tava todo mundo com problema semelhante. Falou, cara, só consigo resolver isso em janeiro. Fiz uma reunião com a galera dizendo assim, gente, a gente usa uniforme lá na empresa, né? Meninas podem vir de vestidos, meninos podem vir de bermuda e tal. Só que uma situação, cara, parem de reclamar. Nós só vamos conseguir resolver isso daqui 25 dias. Então, ou vocês abrem as Achou uma janelas, solução. acabou. Isso fica muito claro, Bruno. E assim, não fico reclamando do tempo, não acho que é sorte, não acho que é olho gordo, não acho que é nada. Eu preciso, eu tenho um problema e vou resolver. E eu sempre olho também, de fato, dizendo assim, cara, será que isso é de fato uma coisa que merece a minha reclamação? Porque, Bruno, a gente tem a tendência de reclamar por tudo. Se você tá vendo alguma coisa no Instagram ou qualquer rede social e você entra no elevador que perde a rede, às vezes você reclama. Olha que falta de conscientização. Poxa, eu tô dentro de uma caixa que tá dentro de um prédio que se demorar muito, vai demorar 1 minuto e meio para chegar até o destino e eu crio uma reclamação. É isso que você está se alimentando? Então eu penso muito nisso, assim, eu olho para minha vida e às vezes acontece coisas que não são legais, como acontece com todo mundo, mas eu olho todo e falo, cara, é isso? Não tem problema, né? Eu tava vindo pra cá, a gente almoçou num restaurante aqui perto, e aí eu tava puxando o cinto do carro e o cinto do carro não vinha, né? E eu tava com meu filho, a gente tava rachando o bico de riso, um carro novo, todo tecnológico, a gente não consegue colocar. E aí pior é que o apitinho do cinto começa Inclusive, achei muito legal você ter trazido o teu filho. Ele tá aqui, legal. vocês não estão vendo, mas isso é muito bacana. Mostra essa, aproveitar os momentos para estar junto, né? Para estar Sim. próximo. É. E é uma coisa legal também, Bruno, que ele me pergunta muito, que agora ele tá assistindo os podcasts, essas coisas e tal. E ele me tem como pai e me tem como empresário, né? Então, às vezes, ele fica me perguntando as coisas, até de final de semana, falou, Mas se Gudão, preparando para essa sessão. é isso, né? É muito legal, né? E uma coisa também que eu penso muito, Bruno, que até nessa linha de religião é muito importante, né? Eu sempre falo, cara, eu quero ser o sucesso em casa. Porque como empresário vai passar, é só um nome, é só uma marca. Eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom marido. Eu quero olhar e meus filhos ter orgulho de ter tido pai, assim. Eu não quero que eles olhem e falem, nossa, meu pai foi um mega empresário, mas podia ter sido melhor E em isso é uma casa. realidade, né, É, Roberto? Tem muita gente que tem muito sucesso no negócio, na empresa, sucesso profissional, mas família não nem tem, né? O Zé não é, fala com várias pessoas, é um desastre, os filhos não conversam com o pai, né? É bem
É para pensar, não vou trazer um julgamento, mas eu acho ruim, é bom ter esse equilíbrio, porque nossa família é nossa briga emocional. Sim. E a gente precisa para estar bem. O ser humano foi feito para todas as áreas da vida estarem em equilíbrio, né? Eu aprendi muito, sabe? Quando eu comecei a empreender, eu tenho uma parcela grande de culpa de ter me dedicado muito para o negócio e ter deixado em partes a família. Hoje eu quero fazer tudo muito diferente, né? Com, enfim, as coisas que forem acontecer. Mas é muito bonito ver isso. Eu acho É, isso bem legal. mas assim, Bruno, a gente também não pode romantizar, porque existe fase na vida que O você trabalha início. mais, que É, você se sacrifica mais, né? concordo. É Né? isso Não aí. tem jeito, Tem isso. O períodos do início não tem ano, né? jeito. É, o início não tem Não tem jeito. Quer fazer jeito, o quê? né? Se ele não pegasse o carro, fosse E fosse viajando, viajar, né? ali, Isso teve um peso. Eu fiquei Se 10 fosse anos. casado, Então, isso que eu ia comentar. Eu fiquei 10 anos praticamente sem ter um relacionamento, porque que namorada ia aguentar uma pessoa que viajava tanto, né? Agora, o que a gente precisa procurar é um equilíbrio, e de novo, né, Bruna, o porquê muito claro te norteia. Então, se eu vou é, aumentar meu faturamento, eu vou vender mais para quê? Ah, para comprar uma casa maior para ter quem dentro de casa? Né, seus filhos e tal. E às vezes é, você tem eles lá e não aproveita, né? A gente, há um tempo atrás, a gente criou o dia dos meninos. Geralmente, terça-feira, sai eu e os meus dois filhos, a gente faz que alguma coisa legal. junto. É o nosso momento, sem celular, sem nada, é como se fosse um domingo. A gente come besteira, faz bagunça tal. E para fechar esse primeiro semestre, a gente vai para mês que vem para a Alemanha, assistir o Euro 2021, que a gente é fã do Cristiano Ronaldo. E aí só vai os meninos, então a gente vai fazer uma viagem internacional A viagem dos meninos. e a viagem dos meninos, é. E sabe o que me inspirou isso? Foi o Abílio Diniz, que ele comentou que sempre, pela condição financeira que ele tem, pela importância, ele sempre viajou com seguranças, com babá e tal. E aí o filho dele, muito fã do Mbappé, queria assistir uma final da Champions League na França, e ele por ter ligação Carrefour e tal, vou... Só que ele falou, cara, vai ser diferente. Eu não vou com avião particular, eu vou com avião de carreira, não vou levar segurança e não vou levar empregada. Vai ele e o filho dele. Aí embarcaram, foram e tal. E aí voltando, e aí filho, você gostou tal? Beleza. Ele falou, pai, eu só acho que tem uma coisa errada, né? Eu não troquei a cueca nenhum dia. Aí meu filho ficou 5 dias com a mesma cueca. E ele falou que foi legal, que foi a única vez que ele deu banho no filho dele. O Abílio Diniz, isso tá nos podcasts, vocês podem procurar tal. Eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, esse é o valor da vida, não é o que ele tem de patrimônio. Porque aquele momento que ele viveu com o filho vai ser único, né? Então, assim, eu fico pensando, eu quero criar essas memórias com meus filhos, porque eu quero que eles me vejam como empresário. Mas fala, cara, antes de ser empresário, é pai. Né? E, recentemente eu perguntei pro Gô assim, Gô, eu sou muito diferente de empresário e de pai. Falou, cara, totalmente, né? Você é brincalhão, em casa você é um palhaço e tal, e na empresa você é sério, você parece que tá o tempo todo concentrado e tal. Então, se eu consigo ter esse equilíbrio, Bruna, é muito É. legal. E que graça teria ganhar na loteria para desfrutar É isso sozinho aí? do que isso, o dinheiro pode te proporcionar. Você ficar numa ilha sozinha, fazer viagem sozinho, tudo que a gente faz é para as pessoas, né? Pensando nas pessoas. Deixa eu aproveitar, Tá bom. terminar aqui minhas Ok. anotações, que eu vou riscando aqui. A importância de ter um time apaixonado, você tem um time apaixonado pelo Insert, eu acho que isso é também muito do salário emocional que você traz quando você fala, quando você vai contratar, você mostra a carreira, você mostra a oportunidade que a pessoa tem de estar lá dentro. Eu tava vendo no grupo hoje a pessoa que vai ficar lá em Natal, o carro novo que você está proporcionando. Então, tem sonhos que as pessoas se realizam porque estão trabalhando na Insert. Sim. Então, eu acho que isso não tem preço para quem trabalha lá, e aí compra o teu sonho, e aí o sonho passa também a ser deles também, passa a ser de todo mundo. Então, a importância de você ter um time que é apaixonado pelo teu negócio, e quem pode influenciar e propor, e fazer com que isso seja possível é você, gestor, né, dono do negócio. A importância de saber quem é o cliente, acho que também é algo que eu anotei aqui que eu achei interessante, de quando você fala das bolsas de luxo, então tem público para comprar. Então, quem que é o meu público? Então, você precisa pensar quem é meu público, quem compra de mim. Porque não adianta você oferecer um produto para o público errado. Então, Verdade. entender qual que é o teu produto e oferecer para o público certo. Fidelização, porque com a fidelização a tua facilidade de escala fica muito maior. E principalmente ter clara a tua proposta de valor. Que isso, para mim, você sabe qual que é o teu propósito encaixa, me faz lembrar do plano de negócio que o Sebrae ensina, aquele modelo do Canvas, modelo de negócio, Uhum. tem um presentinho que é a parte que a gente fala sobre a proposta de valor. Quando você linka isso com o teu propósito de vida, com o propósito de servir a pessoa e ser melhor e entregar para o mundo algo diferente que os outros não têm, eu acho que isso é um presente embalado mesmo
para o mundo e que retorna para a gente, né, como sucesso e como algo que dá certo. E só para fechar, uma brincadeira, você sabe que a minha geladeira, não é porque eu não tenho dinheiro para encher a geladeira não, mas hoje eu moro sozinha, minha geladeira só tá com a luzinha. Por isso que eu dei risada. Eu falei, pra você, minha geladeira só tem água lá. Porque eu compro as coisas e estragam. Desisti, não compro mais nada, eu compro só o que eu vou comer no Então tá dia. super vazia. Porque eu viajo e aí as comidas. Outro dia eu fui olhar, tava podre o negócio lá dentro. Eu falei, eu não vou mais comprar comida porque é uma judiação, não tem Sim, como claro. estragar. Então, só pra gente recapitular, a gente termina com o Apocalipse, né? Então, de Gênesis Apocalipse nos negócios, empreendedorismo de A a Z. A gente falou sobre o início, foi legal que você contou a tua jornada, aprendemos muito, acho que foi uma verdadeira aula. Se você ficou em dúvida, ó, volta, assiste de novo, que essa vale a pena, assiste 2, 3 vezes. E aí, o final do Apocalipse, a gente faz a pergunta: o que você quer construir através de você que vai além de você? Você já até respondeu pra gente, Sim. falando sobre impactar o mercado. Mas não sei se você quer complementar com mais alguma coisa. Sim, Bruno, eu acho que nesse mercado de seguro, onde a gente pode vender vários produtos, ter um corretor do tamanho da Insert hoje, que se especializou e levantou uma bandeira, eu acho que serve de referência para o mercado. Eu acho que o mercado também conseguiu perceber que através dessa solidez, desse conhecimento, a gente sai de falar que todos os seguros são iguais e a gente consegue provar isso para o cliente. A nossa estratégia de marketing é dizendo, ó, seguro não é tudo igual, então a gente prova pelas nossas coberturas. Então, quando a gente faz o antes e o depois da Insert no mercado, eu acho que os outros colegas, outros empresários conseguem olhar e falar, poxa, é possível fazer mais do que havia sendo feito. Nós tivemos isso em mercados muito mais evoluídos, como os bancos, por exemplo. A gente pegou XP, outros bancos que cresceram no meio de gigantes. A gente pega um outro caso de chocolate, como a Cacau Show cresce no meio de gigantes. A gente tem a Nestlé, a maior empresa mundial de chocolate, e ela conseguiu crescer. Espaço tem. A dificuldade, talvez, ou o desafio, melhor dizendo, é a gente conseguir fazer diferente, mas, Bruno, com muita consistência. Vai demorar. Eu contei para vocês aqui, tudo parece ser muito legal, mas é muito difícil, demora, o resultado demora bastante. Muitas vezes, mesmo que você acerta os resultados para ficar, vir não só financeiro Quer de ver? Eu vou fazer crescimento, uma pergunta. Você já teve vontade de chorar? várias vezes. Então tá, é normal, né? Não, e sabe uma coisa? Quantas vezes eu tive vontade de fechar a corretora? De De desistir. desistir muitas vezes mesmo, porque o começo é muito, muito difícil. Eu falo, Bruno, que agora tá muito fácil. Eu sou conhecido, eu tenho uma condição financeira legal, eu tenho tá tudo fácil. Eu tenho acesso aos presidentes das seguradoras, eu falo com todo mundo, mas há muito tempo atrás eu não tinha esses acessos que eu Não tenho foi hoje, né? sorte, gente. É, Você isso aí não, construiu não a é verdade. história, lutou. Eu falo de. Tem uma passagem que eu gosto muito, e eu falei isso numa premiação que eu ganhei, que é Jacó. Ele tá tão obstinado, querendo ser reconhecido como primogênito, porque isso é muito importante na época, né? Ser o primeiro, que ele luta com o anjo de tanta determinação. Então é você correr atrás da O tua tempo vez, todo, falando, é. não, eu quero, eu quero, eu quero. E não desiste. E aí tem uma hora que fala, tá bom, eu acho que o universo fala, eu vou te dar. Eu concordo com isso. É. Às vezes eu sentia assim dificuldade, falei, pô, será que eu tô no caminho certo? Mas eu pensava assim, mesmo frustrado, eu quero ser frustrado tentando. Então isso era muito legal, que eu terminei algumas coisas. Eu lembro de uma seleção que eu fiz no Empreitec, que é um curso super legal para quem não fez ainda. E a minha estava entrevistando, ela fez uma pergunta: por que você acha que você vai conseguir fazer o Empreitec? Eu falei, porque só depende de mim. E ela falou, tá aprovado. Foi super legal, porque. Mas é verdade, É né, Bruna? isso. Depende de mim. Eu olho muito essas coisas e falo assim, poxa, só depende de mim, então tá fácil. Porque se eu terceirizo, Bruna, eu tô usando como muleta, É. né? Então eu penso muito isso. Eu posso resolver? Não, não posso, então eu vou tratar. Ah, eu posso, então eu vou fazer as coisas melhor. Poxa, eu errei, então o que eu posso melhorar? O que eu posso aprender? Tá dentro dos meus 20%. Bruna, a vida passa muito rápido. Acho que não abre mão dos valores também. Tem muita É. coisa que às vezes eu. Não, é valor. Não sei se isso serve pra você também. Mas tem coisas que eu quero, não abro mão dos valores, e eu penso o seguinte: eu vou conseguir. E aí eu falo, né? Se eu não conseguir, é porque eu morri. Se eu morrer antes, porque se eu não morrer, eu vou conseguir. É a gente conseguir, a gente continuar, na verdade, né? Sim, Continuar, perseverar, saber que vai ter esses 20%, que é o que você estava comentando sim, agora, de erros, mas não tem problema, faz parte do processo. São pedrinhas, né? No meio da passagem, no obstáculo, são pedrinhas que a gente pula, né? Que a gente sim. tira, mas a gente tem que continuar. Isso não pode ser um limitador pra gente, né? Então, quando você fala de apocalipse, seria isso, né? Que o mercado reconhecesse que depois da Insert mudou os produtos, as condições são diferentes. Eu acho isso muito legal. Nós fomos a primeira empresa a trabalhar de camiseta nesse segmento do mundo de terno. A gente totalmente. A gente tem cerveja na corretora, chocolate. Os nossos funcionários, colaboradores, escolhem o que eles querem comer.
Então, cerveja um compra a marca A, outro compra a marca B, chocolate, a gente tem um clima muito amistoso dentro da empresa. E eu falo uma coisa sempre nas reuniões, Bruno, o nosso time tem que trabalhar pelo menos 20% do dia ocioso. Excelência se faz com tempo. Quem trabalha muito, quem exige muito do funcionário, ele não vai entregar excelência. Se você quer uma coisa bem feita, você precisa de tempo. Então eu olho muito isso. Quando eu vejo eles tomando café, interagindo, conversando, batendo um papo, tá tudo bem. Quando eu acho que eles estão, quando eu vejo que está muito sobrecarregado, Bruno, é falta de gestão. Não é que o funcionário tá lá, tem que trabalhar às 8 horas. Isso não existe, ele vai trabalhar mal, vai se esquecer, vai atender mal o cliente. Eu sempre digo, olha, você está mandando essa mensagem para o cliente, você está mandando 30, mas para o cliente é a primeira. Então seja cortês, o e-mail, o WhatsApp tem que ter começo, meio e fim, uma saudação, um conteúdo, né, se despedindo no final, porque para o cliente é a mesma coisa. É parecido com o médico, Bruno. Você vai no médico, o cara já atendeu 15 antes de você. Só que quando você chega lá, você quer ser bem atendido, você quer que ele te dê atenção. Só que o cara atendeu 15, então mas quando eu estiver lá, eu tenho que estar lá, eu tenho que atender. Então, essa cultura nossa de excelência e de atendimento vai demonstrando para o funcionário que eu estou esperando mais dele. E toda vez que a gente consegue crescer, e uma coisa que eu acho muito importante também, Bruna, como eu exijo muito do funcionário e não pago bem. Os nossos vale alimentação, vale refeição, nosso plano de saúde, o nosso kit de benefícios é muito bom, Sim. muito semelhante a bancos e a seguradoras ou empresas multinacionais. Porque também seria uma hipocrisia da minha parte exigir excelência no atendimento, bons profissionais e pagar pouco. Né? O time do Real Madrid, o melhor time do mundo, ou o que mais vitorioso, é a folha de salário mais caro, é natural, porque ele tem bons profissionais lá dentro. Então não tem essa sinergia. Você quer bom profissional pagando pouco, é muito difícil você conseguir. E se você conseguir, Bruno, ele sai rápido. Porque a mão de obra no Brasil é um desafio para todo mundo, tem oportunidade, então um bom profissional se recoloca, recebe oferta, e aí às vezes ele vai trabalhar para o seu concorrente. Então aquele cara que você não valorizou se torna um problema, porque Perder leva um para metro. concorrência talento é um É problema. isso mesmo. Principalmente se ele for talento. Inclusive, time Insert, beijo para vocês, para cada um. Adoro vocês. Versículo. Quando nosso convidado vem, Roberto, a gente pede para ele trazer um versículo, né, de Gênesis Apocalipse, um versículo bíblico ou alguma mensagem que ele pode só deixar para as pessoas que estão acompanhando a gente como algo que realmente impacta a tua vida e que pode ajudar essas pessoas que estão aqui com a gente também. Bruno, vou falar uma frase que minha mãe falou para mim desde sempre. Minha mãe, assim como meu pai, era analfabeto, né? Mas com certeza eles pegaram da Bíblia, não sei exatamente qual versículo. Mas ela sempre falou para mim, eu acho que tem tudo a ver com empreendedorismo também, faça a tua parte, que Deus te ajudará, né? Então, assim, eu sempre pensei nisso, eu vou fazer a minha parte, eu confio em Deus, eu tenho absoluta certeza que tudo que eu tenho foi agraciado por Deus. Mas também eu sei que eu fiz muita coisa, que eu acordo cedo, que eu luto. Então, acho que para os empresários de forma geral e para a gente como pessoa também, vamos fazer a nossa parte. Vamos correr atrás, vamos estudar, vamos se desenvolver, vamos dar o nosso melhor, porque Deus vai nos honrar com as bênçãos dele. Né? Tem gente que fala, dá o passo que Deus te dá o chão. Acho que isso está embasado em Josué, eu acho, desconfio. Tá. Roberto, muito obrigada. Sim, eu adorei nosso bate-papo. E você quer conhecer mais histórias, né? Quer adquirir mais conhecimentos, inspirar com os nossos convidados? Acompanhe, porque tem mais podcast por aí.